A sala de leitura da Escola Municipal Professor Lourenço Filho tem o prazer de apresentar Felicidade Clandestina de Clarice Lispector. Ela era gorda, baixinha, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto todas nós ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os dois bolsos da blusa, por cima do bojo, com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de livros gostaria de ter: um pai dono de livraria. Pouco aproveitava, e nós menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás escrevia com letra bordadíssima palavras como data natalícia e saudade. Mais que talento, tinha para alcunidade, ela toda era pura, vingança, chupando bala com barulho, como essa menina que via nos odiar nós que iramos imperdoavelmente bonitinha, e guiar a altinha de cabelo livre. Comigo, exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa, como casualmente informou-me que possuía as reinações de Narizinho de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para ficar vivendo com ele, comendo, dormindo com incompletamente acima de posse. Disse-me que se eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. Até o dia seguinte, eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar no mar suave, as ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte, fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava no sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez, Nincai guiava minha promessa do livro. O dia seguinte viria, os dias seguintes serei mais tarde. A minha vida inteira, o amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas, como sempre, e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu, na porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo, para ouvir a resposta calma. O livro ainda não está em seu poder. Que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte, como ia se repetir com meu coração.
batendo, e assim continuou. Quanto tempo, não sei. Ela sabia que era tempo definido. E quanto o fel não escorresse, todo deu seu corpo grosso. Eu já comecei a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinho, mas adivinhando mesmo, às vezes aceito. Como se quem quer que me fazer sofrer esteja precisando, danadamente que eu sofra. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia, pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que emprestei a outra menina. E eu, que não era dada às olheiras, senti as olheiras se cavando sobre os meus olhos espantados. Até que um dia, quando eu estava à porta da sua casa, ouvindo humildade e silenciosa, a sua reclusão apareceu. Sua mãe, ela deveria estar estranhando. Aparição muda. E o diário, aquela menina na porta da sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada, de palavras pouco elúcidas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo, até que essa mãe boa entendeu. Volto-se para a filha e, com enorme surpresa, exclamou: mas este livro nunca saiu daqui. A casa você nem quis ler. E o pior, para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio. A potência de perversidade de sua filha desconhecida e a menina loura em pé à porta, exausta, ao vento das ruas de Recife. Foi então que, finalmente se refazendo, disse firme e calma para a filha: você vai emprestar o livro agora mesmo e para mim. E você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro, pelo tempo que eu quisesse. É tudo que uma pessoa grande ou pequena pode ter a ousadia de querer. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimido contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa? Também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingi que não tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois abriu e algumas lentes maravilhosas. Fechei de novo. Fui passar pela casa. Adiei ainda mais indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro. Achava-o, abriu por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei. Eu vivia no ar.
Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes, sentava-me na rede, balançando-me com um livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com o seu amante. Clarice Lispector nasceu em 10 de dezembro de 1920. Foi uma escritora e jornalista ucraniana naturalizada brasileira. Autora de romances, contos e ensaios, é considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX. Sua obra está repleta de cenas cotidianas simples e tramas psicológicas. Quanto às suas identidades nacional e regional, declarava-se brasileira e pernambucana. Nasceu em uma família judaica russa que perdeu suas rendas com a Guerra Civil Russa e se viu obrigada a emigrar em decorrência da perseguição a judeus. A escritora chegou ao Brasil ainda pequena, em 1922, com seus pais e 2 irmãs. Clarice dizia não ter nenhuma ligação com a Ucrânia. Naquela terra, eu literalmente nunca pisei, fui carregada de colo. E que sua verdadeira pátria era o Brasil. Essa é uma pequena homenagem à escritora Clarice Lispector, que tanto contribuiu com a nossa literatura.